Deus, né, na Bíblia, ele não condena o dinheiro. Na verdade, você não pode colocar o dinheiro na frente do próprio Deus, na frente de outras coisas, mas o dinheiro... o dinheiro, ele é importante. Ele é importante para muitas coisas, entendeu? Para você poder exatamente ajudar quem realmente precisa, para você fazer benfeitorias, para você ter uma qualidade de vida, de ter o seu lado de provedor, de protetor da sua família, para proteger a sua família. O problema é que no Brasil existe também um lance da, né, muita inveja, pensamentos negativos, entendeu? Acho que vai ser muitos e muitos e muitos anos para a gente melhorar. Olá, meus amigos do Atos Podcast, mais um episódio aqui para vocês, diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará. Nós fazemos com muita alegria cada episódio e com muita gratidão a gente leva para vocês cada um dos nossos episódios aqui do Atos, não é isso, Pedro? Exatamente. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que ajuda demais nosso trabalho por aqui e deixa teu comentário aí no episódio aqui, já deixa agora, deixa no meio, deixa no final. O comentário aqui é liberado aqui. E hoje o tema é um tema que todo mundo quer saber um pouco mais, tem curiosidade, que é educação financeira. Trouxemos aqui um especialista, já a gente apresenta, mas só pelo tema e pelo especialista você vai ver. Já deixa o like aí por conta, tá? Mas no oferecimento de Normatel Home Center, estamos aqui gravando. Normatel, que tem tudo para você construir ou reformar. Acesse aqui no QR Code, que está na tela, você vai lá para o Instagram da Normatel, você pode acessar o WhatsApp lá na bio, fazer sua cotação, fazer os pedidos, tudo virtual, tá bom? Como também você pode conferir os endereços das mais diversas lojas que a Normatel possui em Fortaleza, região metropolitana. E se você está nos assistindo aí de outros estados do Nordeste, a Normatel já está se capilarizando aí pelo Nordeste, crescendo, levando suas lojas com amplo estacionamento. Então você encontra tudo, tá bom? Confere as ofertas aí no Instagram da Normatel. Valeu, Normatel! Gente, queremos também anunciar aqui o Divina Comida. Divina Comida Restaurante é uma opção maravilhosa para você apreciar uma boa culinária, se encontrar com os amigos, reunião de trabalho, fazer aquele almoço self-service se for rápido, à la carte também completo, um bom vinho à noite, espaço refrigerado para você fazer um evento, né? Então o Divina Comida apresenta aí toda a solução culinária, né, para você, gastronômica, para você ter momentos incríveis com sua família e com seus amigos, tá bom? Divina Comida é parceiro aqui também do Atos Podcast, segue aí essa galera e confere também tudo que o Divina pode oferecer a você. E também Felipe Rabelo Imóveis. Felipe Rabelo quer apresentar para você uma nova solução para você que quer investir no mercado imobiliário. Né, um acompanhamento personalizado do início ao fim, contemplando todas as etapas do processo, te dando segurança jurídica para você fazer um grande negócio imobiliário. Então vem para Felipe Rabelo, entre em contato aqui pelo QR Code, diz que veio pelo Atos, tá bom? E você será muito bem atendido. Não vai ter desconto não, mas vai ser muito bem atendido, tá bom? Pode ter desconto na negociação. Pode ter, quem sabe, né? Gente, esses são os anunciadores aqui do Atos Podcast. São empresas, pessoas que acreditam no nosso apostolado e nos ajudam. E você também pode nos ajudar. Pedro, como é que faz? Se inscreve no canal, a primeira coisa que você ajuda a gente. Não paga nada, cara. E a segunda coisa que você pode ajudar a gente é caso você tenha interesse de se tornar patrocinador aqui no canal, você vai mandar um e-mail lá para atospodcastoficial@gmail.com ou então entre em contato com a gente por qualquer rede social. Vai aparecer aqui embaixo. Tudo é Atos Podcast Oficial. Bota aí, diretor. Bota aí, não tem nenhuma falsificada. Então seguimos lá e aí você pode falar com a gente. Vai ser um prazer ter você aqui com patrocinador para ouvir sua marca falando aí nessa voz aveludada do nosso amigo Cavalcante Neto aí. Eu nem me meto a falar os patrocínios, porque o pessoal fica com raiva, mano. Se eu falar, macho, os patrocinadores ficam reclamando. Então, ó, para ter o Cavalcante Neto divulgando aí... É por contrato, né? É por contrato. Então, aproveita. Pessoal, antes da gente entrar aqui no nosso tema, apresentar o nosso convidado, queremos deixar uma mensagem aí que você vai acompanhar aí na tela do nosso amigo Padre Deusimar Andrade. Ele tem um super convite para você. Meus irmãos, vejam, nós estamos num ano jubilar aberto pelo Papa Francisco. A cada 25 anos esse ano acontece. Claro, já aconteceram em anos extraordinários, como foi o Jubileu da Misericórdia.
Mas esse ano é um ano muito especial, onde a Porta Santa foi aberta só em Roma. Nas dioceses tem alguns pontos, algumas igrejas jubilares, mas as Portas Santas são só nas grandes basílicas de Roma. E nós iremos fazer uma peregrinação para o Jubileu da Juventude em Roma, um encontro com o Papa Francisco, que terá com todos os jovens. Nós estamos montando esse grupo. Claro, ficaremos todo o tempo do Jubileu em Roma, mas depois aproveitaremos que estamos na Itália para conhecer Assis, Firenze, Florença, Pádua, Veneza no norte, e no sul, San Giovanni Rotondo, o santuário de São Miguel Arcanjo, também muito próximo de San Giovanni Rotondo, uma verdadeira peregrinação de fé, de vivência espiritual, para conhecer grandes pontos desse lindo país que é a Itália. Por isso eu queria convidar que você viesse conosco fazer esse programa espiritual e também de lazer, de turismo, né? Mas muito mais do que um encontro com a cultura daquele povo, um encontro com Deus. Eu garanto a vocês, Assis, a espiritualidade é transpirante lá. Veneza, linda demais, mas ao lado de Veneza, Pádua, Santo Antônio, o corpo de São Lucas, o corpo de São Marcos em Veneza. No sul, São Padre Pio. Encontraremos também, sem dúvida, o corpo do Beato Carlos Acutis, que na época já vai ser Santo Carlos Acutis. Então, o santuário de Lanciano, onde teve um milagre eucarístico que se preserva por mais de 700 ou 800 anos. Então, realmente uma verdadeira experiência de fé, com santamissas, com celebrações e, sem dúvida alguma, algo que pode engrandecer a nossa alma e elevá-lo mais ainda a Deus, visitando a cidade eterna que é Roma. Por isso, sinta-se convidado para esse momento tão especial que será essa peregrinação junto conosco, do Atos Podcast. É isso mesmo, o Atos, juntamente com o Padre Deusimar, ele será o guia espiritual dessa essa viagem fantástica rumo ao Jubileu que vai acontecer em Roma, na Itália, tá bom? Então, em julho, você é o nosso convidado aí conosco, essa peregrinação aqui do Atos Podcast. Pedro e eu iremos, né, com a graça de Deus, mas não vai ser nenhuma diferença. A diferença mesmo vai ser o Padre Deusimar conduzindo a gente lá e conhecer aqueles lugares fantásticos e a gente também ter momentos com o Papa Francisco, tá bom? Então corre aí, se inscreve aí o QR Code aí na tela para você obter todas as informações. Valeu? Então vamos lá. Dr. Paulo Porto. Dr. Paulo Porto, pessoal, ele é médico, o DR é de médico mesmo, ele é médico anestesiologista, né? Sim. E também investidor, né? Hoje trouxe aqui seu livro pra gente. Olha a categoria. Vou mostrar aqui na... Qual é a câmera, diretor? Essa daqui, diretor? Pronto, olha só, ó a categoria do livro, né? 100 plantões. 100 plantões, ele que é médico, né? E aí que fez esse trocadilho aqui, né? Com a história do plantão. E aí a gente estava conversando, né, Paulo? Que o plantão, a galera médica acaba se acostumando, se viciando, né? Com o plantãozinho, né? Se vicia. Tem gente, tem os mais novos, tem alguns que demoram a fazer uma residência só no plantão, né? Na verdade, é exatamente um dos problemas do ciclo vicioso da medicina. Às vezes esses colegas que ficam, digamos, que a gente chama, ficam reféns do plantão, são exatamente colegas que, por não ter um planejamento desde a época da formação, eles acabam, assim que se formam, acabam acreditando que... Porque assim, a gente na medicina tem muito lance daquela... A gente parece que tá saindo de uma prisão, né? Você sai e tem aquela carta de alforria. É mesmo. Geralmente, dependendo do cara, né? Por exemplo, eu que vim do zero. Então, assim, eu não tinha nada durante a faculdade. Nada mesmo, literalmente nada. Não tinha um celular, não tinha um computador, tinha que usar tudo da faculdade. Então, quando você sai... E o pessoal que faz a privada? Exato. E quando você sai do zero... E aí você começa a ter essas opções de ganhar uma grana, e quando você começa a fazer conta baseado nos plantões em si, você acaba meio que se vislumbrando e acaba meio que se enrolando financeiramente durante o processo. Às vezes os colegas acabam se endividando muito nessa fase, principalmente quando não tem muita orientação. É um cara que às vezes não adianta comprar um carro, tem que ser um carrão. Não adianta ter uma casa no início alugada, porque ele acha que aluguel é jogar dinheiro no lixo. O cara quer tirar o atraso, né? O atraso. E aí um tempão ali na faculdade. E aí, sem esse planejamento, o cara se enrola completamente, fica completamente refém, porque o plantão vai ser o que vai pagar as contas dele. E quando ele olhar pro lado, diz assim, meu irmão, tô com 20, 30, 40 mil de dívida, e a bolsa da residência hoje custa 3 mil reais. Então, como é que eu faço a residência? Entendeu? Essa conta não fecha, né? Esse é o grande problema, não fecha a conta. Paulo, agora sim, você escreveu aqui fazendo uma alusão à classe médica, né? Mas esse conhecimento todo que você vai trazer aqui pra gente, pra quem tá escutando e assistindo a gente,
é para todo mundo, né? Todo mundo. Noções de educação financeira, de investimento. Você acha que hoje o brasileiro ele está mais educado financeiramente? Está num processo de... Pode falar de governos? Pode, mano. Rasga aí. Só não pode falar bem do Lula. Do Lula pronto, pode aí. Não, é o seguinte, quem vivenciou a nossa última era do governo que a gente teve, de um governo, digamos, mais alinhado à direita, a gente percebeu que a gente chegou ali ao patamar de juros Brasil, juros a Selic da gente, quem não lembra, chegamos a patamar de 2% de Selic. Então, quando você chega num patamar de juros tão baixo, um juros equivalente aos juros americanos, por exemplo, o que isso acontece? Você acaba deixando aquele rentismo que a gente vive no Brasil, que é exatamente quando as taxas de juros estão muito altas, é muito fácil você acabar investindo porque você pega qualquer produto de renda fixa e você vai ter uma remuneração, um bônus muito alto. Tesouro Direto, CDBs e etc. E aí você vive nesse ciclo vicioso de achar que a renda fixa é extremamente fixa e extremamente segura. E não é assim, né? Depois a gente pode até comentar que a renda fixa nem é tão fixa como parece e nem é tão segura também quanto parece. Quando você teve uma escalada de juros a 2%, a gente começou a ter um boom de investimentos. As empresas começaram a crescer absurdamente. Por quê? Porque o dinheiro ficou barato. Quando o dinheiro fica barato, nós, pessoas físicas, já começamos a ter coragem de captar mais dinheiro. Você imagina as grandes empresas. Então, naquela época ali do governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, a gente teve uma explosão de entrantes na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores brasileira. A gente bateu teve recorde, não foi? Recordes e mais recordes. Por quê? Porque nesse momento que a taxa de juros abaixa, as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, elas começam a pegar capital. Esse capital normalmente é utilizado para crescimento. A Bolsa de Valores ficou batendo recorde por cima de recorde, então as pessoas se viram necessidade e vontade de conhecer aquele mercado. Até porque, com os juros de 2%, o rentismo deixou de existir. Ninguém queria investir numa renda fixa para ganhar 2%. Eu lembro que, na época, eu fiz a aquisição de um novo apartamento e, poxa, caiu, acho que nunca foi tão barato. Eu vou lhe dar um exemplo. Nessa época... 6%. Pronto. Nessa época você deve ter pego custo efetivo total de um financiamento de 6,8%, 6,9%. Era mais ou menos isso. Exatamente. Hoje, com essa alavancada dos juros, a gente já tem hoje custo efetivo total beirando 13%, 13,5%, entendeu? Dobrou, né? Exatamente. E aí, se você fizer isso numa curva de longo prazo, né? Do tempo, você vai ver o absurdo de juros que você paga, né? Eu gosto de brincar que na fórmula dos juros compostos só tem uma variável que ela é exponencial. E ela é exponencial para o bem e é exponencial para o mal, que é exatamente o tempo. Então, o que eu sempre digo para os colegas que estão querendo começar? Rapaz, eu posso começar, eu tenho 40 anos. Era para ter começado antes de ontem, entendeu? Porque o tempo é a única variável exponencial. Então, quanto mais cedo você começa, melhor é. Porém, durante um financiamento, quanto mais tempo também você ficar nesse financiamento, mais juros você vai estar pagando. Agora, você acha que o brasileiro carece muito de compreender a questão dos juros, especialmente juros compostos? Por que a maioria, eu estou tentando pensar assim como brasileiro médio, né? Tal. O que é que ele pensa? Rapaz, eu tenho que ver aqui uma parcela que vai caber no meu orçamento. Pronto. Não é assim? Esse tema é aí ele não tá nem aí. O juros pode ser estratosférico, mas se couber ali, rapaz, R$50 eu vou poder pagar. Pronto. Pronto, no livro eu falo muito isso, que é exatamente a nossa mentalidade. O brasileiro tem a mentalidade da seguinte: o cara recebe o salário dele, certo? A primeira coisa que ele faz é tentar, né? Porque às vezes nem consegue, mas é tentar pagar todas as contas. E aí, quando tem um mês que dá uma zebra, a gente brinca que é um mês que dá uma zebra de sobrar dinheiro, o que esse cara faz? Não é nem isso. Isso aí são as variáveis. A realidade do cara aí, o cara só tem isso na cabeça. Só tem isso. Só tem desconto de antibiótico. Sobrou, meu amigo. O filho vai adoecer, o pneu vai furar. Tem alguma coisa errada. Transfere logo pra sogra que ele não vai ficar na conta, não. Ou a gente vai o quê? Ou a gente vai acabar criando uma conta. É assim. Quando sobra dinheiro, o cara sempre ele vai criar uma conta. Ele vai, eu tô precisando disso, eu mereço aquilo, o filho adoece. Eu mereço é ótimo, né? Merecimento, mas aí é o que a gente quebra. se mima demais, né, demais. cara? E aí um dos insights que eu dou no livro é exatamente esse. A gente deveria pensar de maneira ao contrário. Como assim, Paulo? Por exemplo, eu gosto de falar muito isso, que é a forma que você tem para criar sua capacidade de poupança. Porque em cima da capacidade de poupança da pessoa é que ela começa a almejar a ter saídas para investimento, para construção de patrimônio e assim por diante. Para ficar bem claro, define por exemplo, a capacidade de poupança. Capacidade de poupança nada mais é tudo que você ganha menos tudo que você gasta.
Então, esse saldo, que sobrou ali, teoricamente era para ser positivo, é a sua capacidade de poupança. E aí, como é que eu sempre dou a dica para as pessoas? Quando você receber o seu salário, façamos de conta que o cara ganha, vou arredondar, R$5.000. Tá. A pessoa mais importante daquele salário é ela própria. A pessoa, mesmo que ela seja um CPF, ela deve sempre se imaginar como se fosse um CNPJ, como se ela fosse uma empresa. Na empresa, uma empresa organizada tem as receitas, tem as despesas, tem os impostos, mas tem os prolabores de todo mundo que participa. Então, o que eu sempre gosto de dizer, eleja um valor do seu salário. Você ganha 5 mil, mas você merece quanto daqueles 5 mil realmente? Vamos dizer que você mereça mesmo tipo 70% daquele valor. 30% você usa para se pagar. Você fica com 70% para você, mas 30% você está se pagando. E aquele se pagar vira automaticamente a sua capacidade de poupança. Então, nesse exemplo seria R$1.500. R$1.500. Então, o cara, ele tem que ter a mentalidade, meu irmão, eu ganho 5 mil, mais 30% é a minha capacidade de poupança, é o que eu quero poupar antes de pagar qualquer coisa. Então, meu salário não é 5, é 3.500. E aí, isso é mágico, por quê? Porque o cara, ao invés de fazer uma conta pensando em 5, ele vai fazer pensando em 3.500. O cara quer comprar uma calça, quer comprar uma roupa, quer fazer um passeio, uma viagem, ele vai sempre raciocinar em cima de 3.500 e não em cima de 5 mil. Então, automaticamente, ele inverte a lógica do se sobrar. Não é se sobrar, ele já vai se pagar. Entendi. E o que sobrar, ele se vira. Ah, mas não vai dar. Aí é que entra a mágica. Porque a gente, às vezes, principalmente no Brasil, que a gente tem bolsa para tudo, o brasileiro, principalmente o mais humilde, ele acabou se convencendo, se viciando nesses auxílios. E aí acabou criando pessoas, homens mais fracos, homens que não têm mais objetivo de vida, o cara quer só aquilo, tá ótimo. Hoje, para você conseguir alguém para trabalhar para você, para alguma coisa, ninguém quer mais, entendeu? E aí você vive nesse ciclo do assistencialismo, que é o que acaba com qualquer economia, com qualquer país e etc. Viciou uma geração toda, né? Toda. Viciou uma geração toda. A gente tem uma geração hoje cada vez mais dependente disso, né? Eu estava até vendo um dia desse um meme, o cara falando que o benefício de qualquer auxílio, de qualquer planejamento social, não é pela quantidade de pessoas que entram nele, é pela quantidade de pessoas que saem. Mas no Brasil... infelizmente, a gente sabe que boa parte desses benefícios acabam funcionando como voto de cabresto. É o voto de cabresto do século XXI, digamos assim. Agora, tirando essa questão do assistencialismo, você acha que o brasileiro é mais por força de uma questão cultural, que ele tem essa dificuldade em poupar? Ou aí entra uma questão meio da psicologia? Rapaz, o cara, essa fraqueza de o cara não ter aquela fortaleza. Matheus, presta atenção aí, mano, pra tu sair desse Bolsa Família, macho. Neto, eu acredito. Eu já li alguma coisa assim, como por exemplo, os países que... Se quiser aumentar meu salário, dá Vamos já entrar nessa questão. O cara achar que só pode poupar se ele ganhar mais, né? Vamos já entrar nisso aí, viu? Aí, o cara já levantou a bola. Já matar o argumento do Matheus. Né? Cabo é bom, viu? Porque eu já li algo a respeito dos países, por exemplo, as populações onde os países passaram por guerras. Sim. Né? Aí é um povo que tem mais um cuidado, exatamente. Ou aquele cuidado de você, eu tenho que guardar aqui, porque pronto. Eu vou dar um pode exemplo, vir uma... Eu vou dar um exemplo clássico e prático que todo mundo vivenciou. Pandemia. O que aconteceu na pandemia? A pandemia, digamos assim, foi a maior guerra mundial que a gente vivenciou. Talvez de todas as épocas, né? Nem sem contar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Quando você está num ambiente de escassez, você está num ambiente de guerras, um ambiente totalmente inóspito à construção de patrimônio, à construção de salário, você automaticamente se torna uma pessoa mais sábia, você se torna uma pessoa mais ávida para a proteção, principalmente quando você tem aquele lado do protetor, do provedor, principalmente quando é o pai da família, e você acaba tendo hábitos, digamos, mais conservadores no ponto de vista de conservar mesmo da palavra, de guardar dinheiro. Então, na pandemia, quando todo mundo zerou o salário, aquele cara que não tinha as reservas de emergência formadas, aquele cara que não tinha uma organização financeira bem feita, todo mundo ou sofreu ou quebrou. E você fala o cara e a empresa. A empresa. Os dois, né? E aí, o que acontece? As pessoas que viveram grandes guerras, por exemplo, um dia desse também, outro meme fantástico, eu sempre gosto muito desse, sempre eu republico. O cara mostra Hiroshima e Nagasaki hoje, né? Que passaram por bomba atômica e você pega Cuba, né? Pega Cuba, Venezuela. Então,
Pessoas, tipo, quando você está num ambiente de assistencialismo, de não crescimento, que o cara não teve, digamos, ferramentas ou não precisou crescer a todo custo, você vive naquela desgraça. O cara se acomoda ao ponto de ele não querer crescer mais, ele não tem aquela vontade de crescimento. Então, os países que passaram por eventos de escassez, normalmente formam, o que a gente fala, né? Formam homens mais fortes, homens mais sábios e ávidos por construir. O Brasil, a gente tem outro problema. Porque no Brasil a gente tem a CLT. A CLT, na minha visão, do formato que ela mais prejudica do que ela ajuda. Porque ela deixa o cara mais dependente de tudo. O cara, pelo fato de ter uma CLT, ele se acostuma porque tem um salário mínimo, ele se acostuma porque ele vai ter um abono de férias, ele vai ter as férias. Então é aquele cara que ele trabalha para fazer, como diz o outro, cumprir a tabela. Quando você vai para um esquema não CLT, como o esquema americano, onde você é pago por hora trabalhada, você tem a possibilidade de trabalhar, ganhar por hora. Aí entra o mérito, né? Se você é um cara trabalhador que pensa em crescer, que você quer crescer, tu vai trabalhar pouco ou muito. Ora, meu amigo. Entendeu? Logicamente, você vai trabalhar o máximo que você puder, você vai construir seu patrimônio e aí depois você pisa no freio. Aqui a gente tem a mentalidade de ganhar o basal e tá ótimo. E se eu só ganho o basal, como é que eu cresço? Eu não cresço. Então, essa ideia de salário, por exemplo, eu não tenho concurso público e eu não quero e não tenho inveja de quem tem. Por quê? Porque, para mim, o concurso público é exatamente o pilar de você se manter muito estático. Por quê? Porque quando eu sou concursado, eu tenho o quê? Um teto. Eu tenho um teto de ganho. Se eu tenho um teto de ganho, eu vou ter, consequentemente, o quê? Um teto de gasto. Mas não é só gasto de coisas materiais. É gasto para investimento, é gasto para construir patrimônio, é gasto para coisas boas, que é aquele negócio, né? Nem toda dívida ela é ruim. Se você se endivida para crescer, essa dívida é boa. E principalmente quando você consegue fazer uma dívida que você tem capacidade de pagamento. Porque às vezes também o cara faz dívida e não tem capacidade de pagamento, aí se quebra. Então, quando você tem um teto, seja ele qual for, na minha visão, isso é muito limitante para o que você pode crescer, para o que você pode almejar. É aquela história das pulgas, né? Dentro de uma redoma de vidro, ali tem a tampinha, né? Aí as pulgas batendo na tampinha, aí depois o cara tira a tampa e elas só pulam naquela altura, né? Na altura, ela não consegue sair do vidro. Pronto. Então, eu sou concursado, ó, cara. Quando você tem essa mente dupla... Será por isso que eu sou assim? Mas é o que eu tô dizendo. Pulando muito no teto, né, mano? Que tá careca, mano. É um projeto capilar pra ele. É porque é o seguinte, no Brasil, eu sempre brinco com as pessoas assim, quando você vai na ceia de Natal, né, tem várias coisas importantes pra gente pensar naquele momento, mas quando você senta do lado do seu tiozão, né, aquele tiozão assim de 60 anos, 70 anos, ele chega assim perto do Pedro, que é um rapaz jovem, pro tio, mais jovem do que 70 anos. Tudo bem. É um referencial. O Pedrão, quando ele senta do lado do tiozão dele, o que é que o tiozão considera de sucesso absoluto do brasileiro, que é basicamente um tripé. O tio do Pedro vai chegar para ele e vai perguntar: Pedrão, já tem teu concurso público? Pedrão, já comprou tua casa própria? Pedrão, tu já casou? É isso. O sucesso para a maioria do brasileiro médio é o quê? É ter um bom casamento, que isso já é muita coisa, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas é ter uma casa própria e ter um concurso público. A casa própria, até que se prova o contrário, ela é importante e Mas eu costumo dizer que que a gente não precisa obrigatoriamente ter uma casa. A gente precisa ter moradia. A moradia ela pode ser emprestada, dada, alugada, para alguns invadida. Dada é bom, hein? Dada né? Tem bom. uns que conseguem, né? E, inclusive, comprada. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa já sai aqui do ciclo vicioso aqui do que a gente estava falando do livro. Às vezes o colega médico, quando ele sai da faculdade, depois de 6 anos de faculdade e tudo mais, ele acha que tem que ter a casa dele ali. E aí o que é que ele faz? Ele financia, porque ele não tem grana. Aí na hora que ele faz esse financiamento, não é que eu sou contra você financiar, mas na hora que você financia sem o planejamento, esse cara ele se amarrou ali. Aí faz as contas de quantos plantões precisa para pagar a parcela. Para pagar aquela parcela. Só que aí quando ele reparte essa parcela para bolsa de residência, ele vê que aí é que a conta não fecha. Aí o que é que ele faz? Ele não se especializa. Entendeu? E tem uma máxima na medicina, em qualquer outro meio, é uma máxima até da gestão. Todos nós somos remunerados de uma forma diretamente proporcional ao tamanho do problema, o tamanho do trabalho que tu resolve para a sociedade. Se o que tu resolve para a sociedade é algo complexo,
e que poucas pessoas resolvem, obviamente você vai ser muito bem remunerado por isso. Agora, se o trabalho que tu resolve é um trabalho, de certa forma, simples e que várias pessoas resolvem, tu não tem como ser bem remunerado por isso. Então, às vezes, é nesse ciclo que o cara pega, ele não entende que ele, como um plantonista, ele vai resolver o que todo médico do mundo vai resolver quando terminar a faculdade. A obrigação básica de um médico recém-formado é o quê? É ele conseguir conduzir bem uma emergência, que às vezes não conduz hoje em dia, mas era para conduzir, e um PSF. Meu irmão, se ele tá hoje... hoje nós temos aproximadamente... Cavalcante, não sei se vocês sabem. Hoje nós já temos aproximadamente no Brasil 700 mil médicos. É mesmo. A gente é o país, praticamente, já a gente vai ser o país do mundo com mais médicos. A projeção é que em 2030 a gente tenha 1 milhão de colegas. No Brasil só. Eu recebi um gráfico hoje que esse foi que me assustou mais ainda. Hoje, estima-se que tem estudando anualmente em faculdades brasileiras em torno de, eu acho que era 240 ou 280 mil doutores. Sabe quantos estão fazendo residência médica? 40 mil. Quer dizer, 200 mil, vamos arredondar os números, 200 mil vão sair para fazer o quê? O plantão. Aí o que vai acontecer com esse valor desse plantão? Lá embaixo. Aí, que olha vai a ter? Fila aí, negada. Aí o que vai ter já? Médico, como a gente já vê colegas advogados, colega que também foi outro desenfreamento, Uber, fazem qualquer outra coisa menos medicina. Então, tudo na vida é o quê? E por que ainda existe uma carência na saúde? Há uma má distribuição desses... Na verdade, vamos lá. Carência... Aí a gente vai entrar, teria que marcar outro podcast, Não, né? a gente vai falar agora eu vou poder falar do que eu gosto mesmo, que é da parte política da parada. Vai lá. A verdade é o seguinte, na verdade não existe carência nenhuma. Na verdade o que existe é má vontade dos governos de resolver o problema. Por conta do programa Mais Médicos, né? Na verdade, o que acontece? A maioria os doutores, eles querem, obviamente, estarem onde? Concentrados nos grandes centros. O doutor, ele pode até ir para o interior, mas ele vai para o interior se ele tivesse pelo menos uma progressão de carreira. Não é porque eu sou contra concurso que os colegas devem ser. Sim. Mas vou partir do pressuposto de um exemplo muito simples. Hoje você pega um concurso da área do direito, né? Você pega um concurso para juiz, para procurador e tal, o salário inicial dessa galera é em torno de 30, 35 mil. O cara tem todas as seguranças, todas as regalias e etc. Tem gente que gosta disso, eu, como já falei, não gosto, mas eu respeito totalmente quem quer e quem acredita nesse modelo. Tá. O médico, de outra forma, o concurso hoje ultra, super, mega top da medicina não chega a pagar a inicial de 10 pau. Entendeu? Sendo que o cara tá... Tem uma carga horária menor, né? Obviamente. Não, um salário de 10 para 40 horas semanais. 40 horas? É por isso que os concursos da medicina, eles não são tão bem vistos. Entendeu? Você vai, por exemplo, para dentro de um JF desse da vida, que tem uma insalubridade absurda, uma responsabilidade maior ainda, que é o único hospital de trauma da cidade inteira, que pega praticamente todo o interior. Aí você tá lá hoje, um concursado do IJF deve estar ganhando nas faixas dos seus 10, 12 mil. É esse o salário do colega. Entendeu? E aí o colega médico, quando ele se forma, por que ele não vai para o interior? Porque se o juiz, quando ele passa no concurso, geralmente ele começa a carreira como? Ele vai para essas comarcas, né, mais distantes, faz ali, e aí depois ele consegue ir progredindo até chegar, digamos, na capital. Então, por que tem juiz lá no interiorzinho? Porque o cara tá indo já ganhando seus 30 pau, digamos assim, garantidos. O que acontece na medicina é que quando o cara tem a promessa de um salário alto, é baseado em quem? Político. Na prefeitura. Na hora que o prefeito muda, mesmo, bicho, tu é louro, não gosto não. Eu quero um moreno. Tu já tá fora, entendeu? Então, qual é a garantia que o doutor tem de ir pro interior? Zero. Então, o doutor fica onde? Nos centros. Então, não falta médico, coisíssima nenhuma. O que falta é programas para poder permitir que o colega se sinta confiante de ir para as áreas periféricas. Entendi. É por isso que tem que fazer um programa, na minha visão, ridículo, como Mais Médicos, de trazer agentes sanitários para serem médicos, né? Essa é a verdade, porque a galera que vem de Cuba, a galera tem aquele mito, Cuba é a melhor medicina do planeta, assim, só se for lá para eles, entendeu? Então é o seguinte, na minha visão, é um programa extremamente populista, que é usado para atacar nós médicos, sempre foi assim, as bandeiras da esquerda sempre querem atacar o doutor, porque diz que o doutor é rico, que o doutor não sei o quê, mas na verdade, vá lá, dê condições pro doutor, que eu duvido se o doutor não tá lá no interior também. Entendeu? Então é essa a questão. A questão não é falta.
A questão é políticas públicas mal feitas que não dão nenhum tipo de segurança e qualidade de trabalho para o colega. Entendi. É isso. Aí vamos voltar aqui. Então a gente estava falando da história da quantidade de médicos, e aí, devido à concorrência, o valor do plantão está caindo, e aí o cara se vê numa sinuca ali. Uma sinuca de bico, E exatamente. aí vai ter que fazer o quê? É Se isso, não juntou dinheiro. é isso que a gente vai começar a perceber cada vez mais nesses próximos anos. Por quê? Porque eu estava vendo agora, esses últimos. Quando eu fiz faculdade, né, quando eu fiz medicina, eu já entrei num processo de expansão. Eu sou da 3ª turma da UFC de Sobral. E antes, até 2 anos antes disso, 3 anos antes disso, só existia a Federal Fortaleza. Fortaleza. Né? Quando foi em 2000, começaram a ter as expansões do ensino para o interior. Que começou a FMJ em Juazeiro e teve Barbalha, a UFC né? Barbalha e a UFC Sobral. Eu sou aluno da UFC Sobral. Então já sou aluno dessa política de expansão que na época foi feita com o único objetivo de realmente transformar os doutores que estavam saindo daquelas universidades em médicos de saúde da família. Tá. Esse era o objetivo. Bem claro. As pessoas escondiam e tal, mas não, o objetivo era esse. Só que eles foram tão incompetentes que interiorizaram as faculdades, deram condições para a gente se formar lá, mas não deram, de novo, as condições necessárias para que o colega ficasse lá. Entendi. E povoar e interiorizar realmente, verdadeiramente a medicina. Uhum. Tanto é que da minha turma a gente são 39 na minha turma, eu acredito que dos 39 existem em torno de 6 ou 7 que ficaram no interior porque já eram de Sobral, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas eu desconheço um colega que era da capital que teve um ou outro, sempre tem, mas não é o que acontece. Então, e hoje eu tava vendo, hoje a gente tem mais de 20 faculdades só aqui, só no Ceará. Entendeu? Aí você vê faculdade, porra, Xeramubim, Quixadá, Tianguá, que às vezes não tem nem hospital, que é outro grande problema. Porque se você abre um monte de faculdade e você abre proporcionalmente hospitais para realmente ajudar a população, bicho, era uma coisa. Mas vamos pegar aqui o exemplo. É direto aqui. Vamos pegar 2 universidades caríssimas, particulares, Unifor e Cristos. Vocês querem me dizer que a Unifor e a Cristos não têm condições financeiras de ter um hospital deles? Tem, não tem? Por que eles não fazem? Por que o poder público não obriga a... Beleza, tu quer ter um curso de medicina? Quero. Abra o seu hospital que eu concedo suas vagas. Aí o que acontece? Os alunos da Cristos, alunos da Unifor, às vezes ficam mendigando. A Clarissa foi aluna da Cristos. E não é porque minha mulher foi da Cristos que eu não teço essa crítica a ela. Sim. Entendeu? Por exemplo, a Clarissa eu lembro demais que a Pop ficava mendigando vaga para poder fazer o internato dentro do hospital público. Porque, em tese, a preferência do público é, obviamente, quem? Da faculdade pública. Da faculdade pública. Que, no caso, o UFC e o S, que ficam com a demanda das vagas. E isso, eles não precisariam passar se a gente tivesse uma lei que dissesse assim, galera, quer ter a faculdadezinha particular, abra seu hospital. É uma condição, né? Abra uma ala do SUS, nem que você tenha a sua ala particular, abra o seu SUS para você ter o seu aprendizado dos seus alunos, você faz um benefício para a sociedade e você abre uma ala particular para quando esse seu aluno estiver na residência, aí ele já puder estar lá com o seu particular. É verdade. Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente tem 20 e tantas faculdades de medicina com qual rede hospitalar? Exatamente a mesma. A mesma de... Quantos anos vocês conhecem que só tem um frotão como hospital de trauma? Exatamente. Há quantos anos a gente só sabe que tem para doenças do espectro não traumático o HGF? O HGF, exatamente. O Paulo, não, sem dúvida alguma. Não, aí se a gente for falar sobre isso, aí vai longe, né? Vai, a gente a questão da saúde e ninguém consegue desfazer o nó. Paulo, tu podia falar assim, como foi a tua história, assim, a tua caminhada? Tu se viu assim, endividado? Não, nos investimentos, né? Pronto, vou dizer. Quando foi que virou a chave assim que tu percebeu, rapaz, eu tenho que... Pronto, a minha chave foi muito simples. Eu sou filho único, né? Minha mãe tinha... Quem diagnosticou, inclusive, a doença da mamãe já foi a Clarissa, já quase que um dia desse. Minha mãe tinha SAF, só que na época diziam que ela tinha um útero emborcado. Mamãe teve 4 abortos, eu sou o 5º aborto dela, né? Eu sempre brinco que eu sou o 5º aborto da mamãe. Mamãe teve 4 abortos e a mamãe abortava já com 6, 7 meses, espontâneo, né? E eu sou o 5º filho, né? A 5ª gestação, que aí teve 4 abortos, eu sou o que vingou. E
meu pai é um funcionário, hoje aposentado, papai é vivo ainda, aposentado da Petrobras, mas de nível médio. Papai concussão, hein? Era concussão, concursado. Petrobras. Não, papai é uma briga ferrenha, viu? Vou nem comentar, né? A briga interna que eu tenho. Petrobras e Banco do Brasil, rapaz. Oxe, o pai da Clarissa, Banco do Brasil, Meu pai papai, Petrobras. Então, tu imagina a guerra, né? Que é. Esse homem é doido. Não, inclusive, quando eu conheci a Clarissa, que eu já vi a pegadação do pai dela, eu disse assim, amor, lhe peço uma coisa. Não me coloque em nenhum grupo que seu pai estiver presente, porque senão o casamento não vai me vingar. porque não tem condições. Então, eu sou filho de uma professora da prefeitura de Fortaleza, minha mãe, aposentada também como professora, e o papai era técnico de segurança industrial da Petrobras. Ambos nível médio. Então, por muito tempo, a escassez financeira dentro de casa era uma realidade. E eu lembro demais que o meu pai, ele relutou muito para comprar casa própria, porque ele dizia, meu pai tinha um conhecimento assim, rapaz, eu prefiro pagar um aluguel, que eu estou pagando um ágio para uma pessoa que não vai me cobrar, digamos, juros exorbitantes, do que eu comprar uma casa própria, que eu vou continuar sem ser dono, porque o dono até a quitação vai ser o banco. Pô, mas ele já tinha essa... Já. Papai já tinha esse pensamento, ele era medroso ao ponto... Hoje eu vejo que o papai era muito esperto e corajoso. Mas, obviamente, diante de tanta pressão da minha tia e tudo mais, acabou fazendo que ele chama até hoje de besta, ele comprou o apartamento. Comprou. E na época... Pela Caixa Econômica. Né? Não, comprou pela Caixa Econômica, financiamento normal, nem chegou a usar na época o Petros, FGTS. né? Petros, o Fundo Previdenciário da Petrobras é a Petros. E aí, resultado da missa. Naquela época, os planos de financiamento, não existia esse plano de amortização como a gente tem hoje, que a parcela vai sempre diminuindo. Você pode até pagar um juros absurdo, mas pelo menos price, né? a parcela vai diminuindo, amortizando. Naquela época, a parcela era aumentar, porque era vinculada ao salário do dono do financiamento. Então, quando você tinha aumento salarial, aí aumentava o saldo devedor. Resultado, nunca acabava. E aí, aquele ambiente, eu lembro demais, toda vez que o boleto da Caixa Econômica chegava, que sempre era um valor maior, era literalmente um estresse, bicho, dentro de casa. Então, aí vem aquela nossa conversa de anteriormente. Então, eu fui criado num ambiente de escassez, de pura escassez. Eu sempre brinco que se eu tivesse tido um irmão, se um desses realmente tivesse ficado, eu acho que hoje não estaria aqui. Em que sentido? Talvez eu não tivesse tido condições, a duras penas, de estudar numa escola particular, consequentemente ter condições de passar na universidade pública, que é outro paradoxo que tem no Brasil, mas que a culpa não é nossa, mas essa é a verdade. É a verdade. Eu saí da escola particular para ir para a escola pública, jeito, de nível superior, que é um erro, mas, enfim. E eu não sou hipócrita de dizer que isso não é um erro, porque eu vivi desse erro, me beneficiei dele, mas está errado. E aí, então, eu já vim desse ambiente de muita escassez. Tanto é que, como eu falei, quando eu terminei a faculdade, tinha vários colegas que já tinham um monte de coisa. Eu não tinha um celular, eu não tinha computador, não tinha nada. Eu tive que vir literalmente do zero. Eu digo que eu vim do menos alguma coisa para poder zerar e ajudar meus pais e tudo mais. Então, meu ambiente sempre foi de muita escassez. Por ser de muita escassez, quando eu me formei, eu quase caio nesse paradoxo do livro. Porque quando eu terminei, meu irmão, agora eu quero retribuir tudo que eu Asilado, não... tudo que eu não tive e quero ajudar meus pais. Plantão. Eu cheguei a dar 28 plantões noturnos num mês. Isso quer dizer o quê? Dormi 2 noites em casa. Era desse nível, eu era hard. No meu primeiro ano de formado, eu consegui me dar o luxo de ter os prazeres materiais que eu achava naquela época que eram importantes. Então, comprei meu carro à vista, me lembro demais. Comprei um Golf à vista na época. Carrão. Porque não importa ter um carro, tem que ser um carro. E na minha época, ele tá falando de 2003, ali quando eu me formei. Não, e Golf 2008, né? Você era um carro da máquina, e né? o Golf pro jovem assim, tá doido. Então, comprei o meu carro à vista, reformei o apartamento inteiro dos meus pais, lá no Antônio Bezerra, troquei o carro deles, tirei os dois do cheque especial e do cartão de crédito, que já estava matando naquela época, os juros rotativos. Que mais? Aí comprei as besteirinhas que eu não tinha, comprei um notebook pra mim que eu não tinha, comprei o meu salário da lanterninha, era o 1100, vocês lembram da Nokia, né? Negada frescava. Destrutivo, quebrava, tomava banho, fazia tudo e não quebrava. Então, nesse primeiro ano, meu irmão, coisa boa e tal, coisa boa é dinheiro. Aí, resultado da missa. Quando foi no ano seguinte, eu passei na residência. Então, a minha sorte foi qual? Porque toda essa farra, digamos assim, foi tudo à vista. Porque eu tinha o que? Meu irmão, se eu parcelar aqui, eu tô lascado. Pelo menos você já tinha. Já, minimamente. Por quê? Porque eu já sabia como era não ter nada. Foi minha vida toda. Meu irmão, beleza, vou fazer. Mas eu tenho que fazer tudo no cash. Então, juntava, quanto é? Tanto. Juntava e pá.
Juntava e pá. Só que aconteceu, que aí é bem engraçado. Quando eu terminei esse primeiro ano, eu passei na residência, fui ganhar minha bolsinha de residência, 2.000 e poucos reais. É o padrão. Mas aí já tinha... Aí eu já tinha conseguido o que eu queria, aí na minha cabeça, não, agora tá de boa. Agora eu passo mais 3 anos aqui nessa pendenga aqui, Tô com mas... meu golfezinho aqui. Mas vai ser bom, não sei se vai dar pra botar gasolina, o seguro, mas vamos lá. Aí, meu patrão, quando foi em abril, quem é que vem em abril? O Leão, né, Chapa? Mas não é o Fortaleza, não. É o imposto de renda. Aí o cara não sabe nem o que diabo é imposto de renda. A gente tem tanta cadeira na faculdade que não serve pra nada, podia ter uma dessa, por exemplo. Umas noçõezinhas. Aí eu peguei, bicho, imposto de renda, aí tem que declarar, porque tu ganhou não sei quanto, bicho, tem que declarar o que diabo é declarar. Coisa e tudo. Aí fui na contadora e tal, não, vai na contadora e tal, beleza. Aí eu fui à contadora, rapaz, me dê isso e tal, era muito de papel, tu não sabia nem onde é que encontrar esses papéis, né, você fica perdido. Resumindo a missa. Depois dela passar lá não sei quantos dias com esses meus papéis, ela chega pra mim, doutor, é o seguinte, fiz aqui seu imposto de renda, já mexi de um lado, mexi do outro e tal, você vai ter que pagar 28 mil reais de imposto. Como é que é, minha senhora? 28 mil, minha senhora, se eu lhe disser que eu não tenho nenhum real hoje eu não tenho R$1. Aí ela, pois é, como você vai fazer, eu não sei, mas o Leão vai querer esse dinheiro. Vai bater na porta. Resultado da missa, aí eu tenho alguma saída? Aí ela tem. Aí eu disse assim, vixe, se ela esse tem bem lento, bem espremidinho, né? Ela sabia que era algo meio perigoso. Ela tem. É o seguinte, na época, não sei se vocês lembram, que você tinha uma máfia até, né, que era comprar recibos médicos, né, para você declarar como gasto de saúde e você poderia fazer um livro caixa. Aí eu, qual é o mais seguro? Aí ela, seguro nenhum. Mas é o seguinte, o recibo médico é meio que corriqueiro, é uma prática do brasileiro. O livro caixa é o seguinte, eles não têm gente suficiente para fazer a análise desses livros caixas. Mas se fizerem... A amostragem cai na amostragem aí é 100% de dar zebra. Nessa época não era nem amostragem, era sorteio mesmo. Acaba olhar lá, eu pegar isso aqui. Joga pra cima. Pois então, vamos pros recibos, né? Aí fui atrás de saber quem era que tinha... Porque tinha uma quantidade que podia, né? E tal, resultado. Fiz essa parada toda e mesmo assim, caí na malha fina. Passei 5 anos respondendo lá pro Leão. Tive que passar lá a dívida com multa. Meu irmão, foi uma desgraceira. Rapaz. E aí tive que o quê? Ia pra residência durante o dia e tinha que dar plantão à noite. E aí que é um outro problema do médico. E aí eu tive que ser bem ponderado nisso, mas mesmo assim não tinha como ser 100%. Por quê? Porque você tá na residência médica, você ali não tá trabalhando como médico. Você está, na verdade, estudando para a sua especialização. Então, o ideal é que você tenha tempo de estudo, que você tenha tempo de descanso. E aí, o que eu fazia? Eu saía da residência e me metia num plantão. Não eram todas as noites, mas eram várias noites. Eu dava plantão na época no São Mateus, eu era residente do HGF, estava do lado, eu dizia que tinha dia que eu só trocava literalmente de estacionamento, porque nem de roupa dava tempo. Eu passava o dia inteiro no HGF, tava ali no edifício garagem do HGF, quem conhece, né? Saía dali para estacionar ali em frente ao São Mateus. E a minha vida era essa, ó. São Mateus HGF, São Mateus HGF. Então, imaginei que foi um caos. Imagina. Para poder pagar isso, mas acabou que deu certo. Então, resumindo a missa. Nesse ano eu tive... No livro eu conto que eu tive 3 grandes insights na minha vida. Que fizeram a mudança de chave. O primeiro foi esse. Meu irmão, você tem que se pagar primeiro. Que é o que eu estava falando no início da capacidade de poupança. Você tem que se pagar. Por quê? Porque senão você não tem dinheiro nem para pagar o imposto. Segundo grande insight. E nesse ano logo depois, em 2011, eu já residente, eu sofri um acidente de carro. Eu voltando do plantão, indo para a residência, na correria do dia a dia, entrei debaixo de um ônibus. Né? Eu, curioso, queria saber como era o ônibus por baixo. Quebrei o quadril, quebrei o nariz, essa cicatriz que eu tenho no braço, foi o para-brisa do ônibus vindo, aí disse assim, Deus disse assim, rapaz, esse cabelo é gente boa, não vou levar ele agora não, fica aí. Mas era pra eu ter morrido, porque ele foi literalmente de baixo. O para-choque do ônibus ficou aqui a um palmo literalmente do meu nariz. Caraca. E aí, golfizão acabou. Eu tava, pra tu ver como é as cores da vida. Lembra que eu disse que tinha trocado o carro do papai? Eu tinha comprado pro papai um Gol. O papai era louco por Gol. Eu tinha comprado um Golzinho daquele geração 4. Bem lindão, bonito. O carro tava com 12 mil rodados. E o Golf tava onde? Na revisão. E aí o Golzinho, nem airbag tinha. Que aí depois disso, eu nunca mais na minha vida eu comprei um carro. Hoje não tem mais, mas antigamente era o kit de segurança, né? Você tinha que pagar por fora. Exatamente. Pô, o Golzinho não tinha nada, meu chapa. E aí eu tava no Golzinho, foi perda total, a sorte é que tinha seguro e tudo mais, e acabou. E aí eu tive meu segundo insight, você não pode ficar sem proteções.
Agente profissional liberal, quando você não tem um concurso, que é o meu caso, você é obrigado a ter proteção de tudo. Seguro de vida, seguro de acidente, seguro de invalidez temporária, tudo. Você tem que ter todas as suas proteções. É importantíssimo. Então, esse foi o meu segundo insight. Então, eu sabia que eu tinha que poupar e eu sabia que eu tinha que Se resguardar. me resguardar, que eu tinha que me proteger. Entendeu? Porque senão ia dar zebra. E o outro insight foi que, eu conto até no livro, no meu primeiro plantão que eu fui dar na minha vida, lá na Caucaia, o meu parceiro de plantão tinha 74 anos. Aí eu olhei assim, meu irmão, me ferrei agora. Na hora que eu entrei, veio aquela frase na cabeça. Tu é um abestado, tu é um imbecil. Eu disse assim, quem é que tá errado? Eu ou ele? Essa foi a pergunta que veio naquela hora. E aí, no primeiro plantão, obviamente, eu não tinha coragem nenhuma de falar nada. No segundo também não. No terceiro plantão, aí eu já tava íntimo, amigo de 200 anos. Eu, doutor fulano. Rapaz, desde quando eu lhe vi, doutor fulano, eu tinha uma curiosidade grande de perguntar, mas eu fiquei com vergonha. Aí ele, homem, fale. Aí tu tinha quantos anos? Mas 20? Eu tinha 20... Eu saí da faculdade em 2000, isso foi em 2003, 2008, 2009. 2009 eu tinha 28 anos, né? Ia fazer 28, tinha 27. Podia ser teu avô, né? Era 74, homem tinha. Gente boa, não posso falar aqui o nome dele, mas gente boa, depois eu falo. Aí eu, doutor, me diga uma coisa. Hoje a gente está num plantão de um hospital municipal, que é uma zona de referência de não sei quantos municípios, sem ter condição nenhuma, porque o hospital não tinha nada. À noite, me diga que o senhor está aqui porque o senhor gosta. Aí ele, Paulo, antes fosse porque eu gostava. Meu filho, eu não estou aqui porque eu gosto, não. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu amo, pelo amor de Deus, e por que o senhor precisa? Eu já estava angustiado. Aí ele, meu filho, eu vou lhe dizer, ele era cirurgião. Trabalhou a vida toda como cirurgião. Ganhou, como ele mesmo relata, ganhou o dinheiro que Deus quis que ele ganhasse. Tinha muitos imóveis e tudo mais, mas dinheiro mesmo, livre, não tinha. Liquidez, não tinha liquidez, não soube poupar, não soube se guardar. E aí, resultado, tinha 2 meninozinhos fazendo o quê? Medicina particular. Meu filho, eu tô aqui para pagar a faculdade do Domingão. Aí eu, meu irmão, tá tudo errado. Então, desde aquele hora, eu disse assim, tá vendo? Você tem que guardar dinheiro, você tem que se poupar. Então, essas histórias que foram acontecendo na vida foi o que me fez a mudar a chave. Não dá para ser assim. Eu tenho que ter minha capacidade de poupança, eu tenho que ser um cara seguro, não miserável, seguro. Quem me conhece sabe que eu não sou nada miserável, mas é o que eu sempre digo, você tem que eleger, no máximo... A gente anestesista brinca muito. Quando eu vou fazer uma anestesia num paciente, eu disse assim, meu irmão, eu posso no máximo resolver um problema teu, para não suspender tua cirurgia. R$2 é demais. A gente pega um paciente hipertenso e diabético, aí o cara chega com uma pressão 20 não sei quanto e a glicemia de 300. Macho, fosse um ou outro, até dava um jeito. Mas os dois, né? Aí a gente brinca muito com isso. E aí, eu sempre digo, você deve eleger 2 coisas que lhe dão prazer. E que você faça isso com plenitude e com vontade. Tipo, o meu... Né? Eu hoje estou mais fininho, mas eu sempre brigo eternamente com a balança. Porque meus 2 prazeres na vida é sair para comer e beber bem. Não é muito, é bem. E viajar. Legal. Então você não vai me ver nunca, provavelmente, com um carrão, tipo assim, sei lá. Extravagância, uma né? X6. Provavelmente você nunca vai me ver. Entendeu? Não tenho assim, andar de Rolex, não sei o quê. Essas coisas luxos, não me apetecem. Mas pegar meus pais e viajar, como eu já fiz várias vezes com ele, agora eu não faço mais por questão de saúde. Eu levei o papai é do Porto, o Porto da gente é de Portugal. É de Porto. Nossa bisavó é de lá, a avó dele, no caso. 70 anos do papai, levei pra lá, fui pra Fátima, aluguei um apartamento em Lisboa, aluguei um no Porto, levei eles de executivo, porque são 2 réis. Aí, quer dizer, a gente saiu lá do Antônio Bezerra, andando de Antônio Bezerra, era o Conjunto Ceral de Ota e Antônio Bezerra Mucuripe, que eram os ônibus que eu pegava, passava 1h20 dentro do ônibus pra ir pro cursinho. E aí, menos espero, eu tava lá, eu com meus véis, dentro de uma executiva zona. Meu irmão, isso é que é o prazer de chegar mesmo, conseguir. Isso é gostoso demais. Aí depois, levei os véis pra conhecer Paris e Barcelona, também na mesma esquema, e depois levei pra Amsterdã. Em Amsterdã foi bem engraçado, porque não foi legal. Minha mãe já estava com uns problemas de saúde, já estava cansando quando caminhava. E aí a gente ali andando no meio dos canais, né? Quem já foi para Amsterdã sabe que até para andar de carro é difícil. E aí tinha que andar, caminhar. Aí minha mãe já cansada e tudo mais, e ela já meio enjoadinha. Aí teve uma hora que ela olhou assim para mim, meu filho, as últimas viagens foram ótimas. A Ave Maria foi maravilhosa.
mas essa daqui tá sendo uma porcaria. Aí eu, porcaria, mamãe. A senhora tá no meio dos canais de Amsterdã. Você quer que eu diga? Aí eu, diga. Homem, esse canal, do jeito que tá aqui, fedorento que só tem do lado da tua tia Maísa, lá na 13 de maio. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí eu não aguentei. Então, essas coisas é que me dá prazer, entendeu? Entendi. De poder fazer essas coisas pelos meus, e hoje eu faço a mesma coisa pras minhas filhas, né? Pra minha esposa. Uhum. Então, são mudanças de mentalidade. É. Mas, é o que eu sempre digo, pelo fato de eu ter vindo do nada, na escassez pesada, eu tive que aprender como era não chegar ali e principalmente não querer voltar para ali, não ficar dependendo, eu não tô com medo, entendeu? Então é isso que você tem que pesar muito. Então eu acho que a situação faz um homem diferente, entendeu? Sem dúvida. Cara, o brasileiro também tem outra coisa, né? Outra peculiaridade, que é aquela história de ter um nariz torto para quem é rico, para quem tem dinheiro. Querer sempre dizer, não, eu tenho um carrinho, né? Ou seja, o brasileiro ele parece que tem um medo, um receio de dizer que tem, de dizer que está prosperando, tem um medo da prosperidade, né? Ao contrário, por exemplo, da cultura americana, que é uma cultura, né, que, estamos prosperando, aí é Deus. Aí entra também um pouco da teologia da prosperidade, que deturpou também aí o meio de campo, né? Sim. E acaba difundindo na mente dos brasileiros, especialmente quem frequenta as igrejas neopentecostais, né, evangélicas e tudo, que é aquela história, não, a bênção está na riqueza, né? Deus está na riqueza, aí as propagandas na televisão é o carrão, os testemunhos, é só as pessoas dizendo, não, eu fiz a fogueira aqui, não sei das quantas, e agora minha empresa prosperou e tal. Mas o que eu quero dizer na verdade, o brasileiro precisa romper também várias barreiras barreiras, em relação ao dinheiro. Né? Porque você falou daquele tema, eu fui até dar uma estudada, e é exatamente aquilo. O Deus, né, na Bíblia, ele não condena o dinheiro. Exato. Na verdade, você não pode colocar o dinheiro na frente do próprio Deus, na frente de outras coisas, mas o dinheiro... A razão da sua vida, né? O dinheiro, ele é importante. Confia em si mesmo. Ele é importante para muitas coisas, entendeu? Para você poder exatamente ajudar quem realmente precisa, para você fazer benfeitorias, para você ter uma qualidade de vida, de ter o seu lado de provedor, de protetor da sua família, para proteger a sua família. O problema é que no Brasil existe também um lance da muita inveja, pensamentos negativos, entendeu? Se o cara tem muito, aí ele, é porque é isso, é porque aquele já disse que tá roubando, já disse que tá aquilo, né? Mas tá fazendo o quê? O que é que tu tá... E aí quem Qual tem... é o esquema? E aí às vezes quem tem, às vezes nem quer ajudar mais do que poderia, porque já fica naquele receio mesmo, que diabo é que o cara vai achar e tudo mais. Então assim, a nossa mentalidade, principalmente pelo tipo de colonização que a gente teve, pelo tipo de pessoas que vieram para cá desde o início, eu acho que vai ser muitos e muitos e muitos anos para a gente melhorar, entendeu? E, infelizmente, a gente tem um ciclo repetido de governos assistencialistas, né? Quando a gente estava tentando ter algo diferente, teve todo o problema veio pandemia, veio guerra, veio um monte de coisa que aí acabou não dando certo, entendeu? Exato. Mas é muito do que você falou aí, do dinheiro ser uma fonte de você investir em coisas que te dão prazer, você comprar uma experiência, né? Como você faz levando seus pais para passear. Eu sou contra comprar experiência, tá bom? Eu queria muito uma padaria que não vendesse experiência, me vendesse só um pão. Outro dia, macho, eu fui fazer o quê? Eu queria saber o preço do sofá. A mulher perguntar a minha vida inteira, minha senhora, eu quero só o preço do sofá, rapaz. Eu não quero a experiência, não tem como comprar assim um pacote de experiência, não. Pode só dizer o preço, não. Eu sou totalmente contra experiência. Coisas em francês, já fica mais caro. Gourmet. O gourmet tem que acabar, tem que fazer uma campanha, pô, que não dá, não. Delicatesse hoje em dia, padaria, pô, delicatesse. Vai, eu quero não coma... Hoje você, pra achar carioquinha, tem dificuldade, mas coração tem todo canto. Todo canto, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu quero sem experiência, tá bom? Eu quero um carioquinha com ovo e queijo. É a melhor coisa, tem um café com leite. Aí, não, pode ser um coração com Nutella, Aí o garçom vem e se apresenta. Oi, eu sou o Maicon. Eu não quero, tipo assim, eu não vou, Maicon. Traz lá uma coca. Eu quero um sanduíche de presunto. Não, presunto não tem, só tem blanquê. E os caras agora têm mania de dar susto, né? Você tá juntando aqui. Oi, eu sou o Maicon. Que é isso, mano? Tu saiu da onde, mano?
Macho, relaxa aí, Michael, mano. Os caras vão dar um susto, né, mano? Não, eu sou totalmente contra as experiências. Menu. Carta de vinhos, também sou contra carta de vinhos. Tudo é igual, mano. Tem um São Brás lá, é a mesma coisa. Eu sou contra o gourmet. Aí é a controvérsia. Tá certo. Sangue borrado. Mas é isso, o dinheiro nesse sentido, de você gozar das coisas boas da vida com moderação, né? Sim. Com parcimônia, né? E você poder ajudar pessoas, né? Eu acho que é isso. É claro que entra sempre aí a virtude aí do autodomínio, né? De você ter um pouquinho ali de temperança, né? Para você Sim, com certeza. reger ali os seus instintos, porque a gente sabe que se a gente não tiver sob a graça... O próprio Jesus se utilizou disso, né? Só existe o sepulcro porque José de Arimateia tinha dinheiro. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro para ter um sepulcro, que tinha que Sim. pagar lá para ter um sepulcro. É. Aí José de Arimateia vai lá, Recolheu. e Pôncio Pilatos fala, ei, macho, eu ficar com o corpo aí, mano, pelo amor de Deus, mano. Aí Pôncio Pilatos fala, macho, aí dá problema, fica aí pra tu, mas tu assume os custos aí, viu? E aí, pô, deu certo lá, né? Se E não tivesse, Jesus desocupou rapidão, né? Foi. O melhor inquilino que teve, né? 3 diazinhos ele já foi-se embora, ó. Pra não ficar muito tempo. Aí deu prejuízo, né? Entregou, mas avariou. Na vistoria lá deu Tá no problema. contrato. Jesus só errou na escolha do tesoureiro, né? Da equipe dele, né, cara? Pô, Era o Mateus aí. Mateus e Judas. Paulo, falando nisso, conta um pouquinho como é que foi a história de vocês aí, você e Clarissa, né, nesse processo de conversão. Na verdade é o seguinte, a conversão foi toda da Clarissa. Foi Deus da Clarissa? Eu Culpa é dela? Não, na verdade eu sempre fui católico, só que eu concordo, eu era católico e BGE. Tá. E aí eu vou até contar essa história que é... Ela revelou aqui pra gente. Agora nós vamos escutar a sua versão. eu era católico e BGE, eu fui batizado, 1 mês de vida, fui logo batizado, minha mãe é católica e meu pai também, só que eles são católicos TL sem saber, que é outra coisa bem engraçada. Tem ela sem saber, é ótimo, né? Eles acham que estão certos, né? Mas enfim, vamos chegar nessa história. E aí eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão. Na primeira comunhão, foi exatamente, eu comunguei, recebi Cristo pela primeira vez e logo depois eu passei 33 anos sem ver Cristo na comunhão. Por quê? Quando eu estava na primeira comunhão, eu devia ter ali meus 10 anos e eu era no 7 de setembro, eu estava no 7 de setembro, eu era considerado, eu era o gordinho nerd da escola. Então eu era uma caricatura. Era bem gordo, bem gordinho mesmo, um nerd estudioso feito uma moléstia, entendeu? E aí eu tava na primeira comunhão e aí, por sorte, a minha professora, todas as professoras eram pessoas normais, mas a minha professora era uma irmã. Era uma freira, era a irmã Magnólio, lembro até hoje dela. Isso no 7 de setembro? Não, isso na igreja de São Gerardo. Ah, tá. Só que eu estudava na época no 7. Tá. E aí eu chegava muito cedo, sempre fui, né, como bom nerd. A aula começava da catequese 8 horas da manhã, domingo, 7 horas eu tava lá. Filho único, tinha que fazer em casa, vamos pra lá. E aí, o que aconteceu? Ainda bem que era domingo, né, cara? Era sábado. Era sábado. É. A irmã Magnólia chegava já quase na hora da aula. É. E aí teve um dia que foi uma das primeiras coisas que me marcou nesse ambiente da igreja. Todo mundo diz que é mentira, mas eu juro de pé junto até minha morte que é verdade. No salão paroquial, na parte de trás da igreja, não sei se vocês conhecem a igreja de São Gerardo, tem tipo uma escola muito grande e tem um pátio que para carros. E aí um belo dia, os meninos, tudo pivete na época, correndo, brincando, aí entra nessa salão paroquial um golfe. Acho que foi por isso que eu fiquei com esse feitiço do golfe. Entra um golfe no salão paroquial e aí fica os pivetes, sabe como é que é, né? Entra um carrão, aí mete logo a cara pra ver quem era e tal. Aí abre a porta e desce um rapaz, um senhor. Senhor não, um rapaz, sei lá, seus 30, 40 e poucos anos. E aí assim que abre a porta, aí o menino bota a cabeça pra dentro. Um chapéuzinho de forrozeiro e uma garrafinha de uísque atrás. Quem é que desce do carro? O padre. O padre. Rapaz. Aí meu irmão, tá errado, não tá não, isso aqui na minha cabeça, né? Com 10 anos. Rapaz, tem alguma coisa errada. Mas enfim, vai que o padre tá, né? Pegou uma carona aí, né? Enfim, aí beleza. Aí passou, mas eu fiquei com aquilo remoendo. Rapaz, será que isso é verdade? Será que é verdade? Não, e tu tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos e já fez todo esse... Já, não era... não, mas o pior vai vir agora. Sim, vixe. Conhecem a CNBB, né? Sim.
CNBB, com suas coisas, né, na maioria das vezes, bem controversas. E aí desde sempre existe a campanha da fraternidade da Igreja Católica. Da CNBB para a Igreja Católica. Qual era a campanha de fraternidade desse ano? Reforma agrária. Aí eu, pronto, agora lascou tudo. Eu com 10, 11 anos, eu não tinha a interpretação, digamos, crítica do negócio. Mas, como eu disse, eu era abestalhado, estudiosíssimo. Eu aprendia no colégio que quem era a maior detetora de terras do mundo? A igreja. Aí, meu irmão, se a igreja é a maior detetora de terras do planeta, que diabo é que ela tá pedindo a reforma agrária? Então, pra mim, isso aí era um contrassenso absurdo. Aí, meu irmão, sabe uma coisa? Eu vou acreditar em quem? Como um bom nerd? Na igreja ou no colégio progressista? Vou acreditar no colégio. Então, o resultado da missa. E quando eu ia pra missa, que era outra coisa que me incomodava, eu não sabia o que era. Era que, como eu sempre morei na periferia, e aí você sabe que na periferia é onde a TL ela consegue se filtrar muito mais fácil. Rapaz, eu prestava atenção que as homilias não eram a palavra. A homilia era qualquer coisa menos a palavra. Era falando de justiça social, era falando de política, era falando de economia, sem conhecimento e embasamento nenhum, na minha visão dos padres. Que eu me lembro demais, que eu pivete, eu não aguentava ficar naquela hora. Eu saía, ia lá pra fora. E na hora da paz de Cristo, que nessas igrejas também é aquela paz de Cristo ainda muito fervorosa, era onde eu usava pra paquerar. Na paz de Cristo eu ia pra paquerar. Pegar a meninazinha que eu queria paquerar, eu ia dar a paz de Cristo pra ela, pra poder pegar na mão, aquele negócio todo. Era isso. Então, eu me sentia que eu tava num ambiente que não era o meu naquele momento. Resumindo a missa, passei 30 e tantos anos sem comungar, porque eu não me sentia bem dentro daquele tipo de igreja que era TL e eu não sabia que era. Entendi. E meu pai e minha mãe, de certa forma, TLs, né? Hard, porque também não sabiam exatamente o que era. Isso hoje eu tenho certeza que eles realmente não sabiam. Até hoje não acreditam nisso. Não acreditam que isso existe. E aí é onde tem as brigas de vez em quando meu pai gosta de tomar e a gente tá discutindo alguns temas. Aí agora eu tô dando só livro católico conservadorzão pra ele. Meu filho, eu tô lendo umas coisas ali, rapaz, eu tava fazendo um monte de coisa errada, né? Eu disse, pois é, papai. Eu tava fazendo... Não, valendo, né? Continue. Então, eu passei esse tempo todo. Quando eu conheci a Clarissa era espírita. E eu, católico e BGE. Sim. Era católico de fachada. Então, meu irmão, foi uma combinação completamente maluca. Um espírita com um católico que não frequenta a igreja e tal, e aquele negócio todo, e beleza. Aí, não, vamos pro centro espírita. Ela frequentava na época o Paz e Bem, que não é um centro, é um grupo de estudo. Aí eu fui uma vez, achei legalzinho, mas também não me apeteceu e tal, e aí também não ia mais, e resultado, a gente era exatamente ao limbo. Sim. Até que chegou um momento que a gente teve a Sara, e a Sarinha tava crescendo, e meu irmão, essa menina precisa de uma orientação. E eu sempre aprendi que ordem e hierarquia em qualquer canto do planeta tem que existir, e eu não conheço nada que tenha mais ordem e hierarquia do que a igreja. E aí a Clarissa, espírita, ficava, não, mas não sei o quê, vamos batizar a menina. Não, vamos batizar não. Por quê? Pai da Clarissa, como bom bancário, petista doente, espírita mais doente ainda, dizia o quê? Dizia que os sacramentos eram meras simbologias, que isso era explicado pelo espiritismo, pelo não sei das quantas, e aí começava a loucura na cabeça da menina. E aí, como é que eu conseguia convencer? E, do outro lado, minha mãe e meu pai, pé da vida, porque minha neta é pagã, isso é um absurdo. Se vocês não querem ir pra igreja, não vão, mas batiza também na menina. Confusão grande. A confusão. Aí a confusão se instalando. Até que teve um belo dia, e na época as meninas estudavam numa escola, não sei se ela falou essa história, elas estavam numa escola montessoriana. Montessoriana, meu irmão, assim, é o berço do progressismo. E isso eu já tinha certeza, e eu era totalmente contra a escola. Mas a Clarissa, por um momento, estava cega pelo ensino. Pra tu ter noção, é uma escola que a galera senta no chão, pode ir sem farda, pode ir sem chinela, e que o professor senta de rodinha no chão com a criança. Sem ordem, sem hierarquia, sem nada. Tu não tá enxergando que isso tá errado, não. Não, mas não sei o que, porque é pra criança ficar mais independente. Ela vai ficar independente ao ponto de nem saber que tu é mãe e que eu sou pai. Que é o que eu tô vendo aqui. Isso aqui, eles estão criando crianças independentes, não é delas, não. É independentes da gente. E isso, se tu não sabe, é exatamente a semente para destruir o que a gente tem que prezar, que é a família.
Aí ela ficou assim, será? Aí eu, será? Tenho certeza absoluta. Passou. E aí, só que aí foi suficiente pra ela ficar ruminando. Certo. Ficar ruminando, até que ela conheceu a Rebeca Dourado, que é a nossa obstetra, levou ela pra conhecer o Arautos. E aí, meu irmão, quando você entra no Arautos, que você fala uma vez com o Padre Paulo, aí já aí é game over. Não tem volta. Sendo que pouco tempo antes desse fato, a gente em casa, numa sexta-feira, tomando um vinho, só nós dois. E aí eu voltei no assunto da escola, eu disse assim, amor, eu acho que tá na hora da gente proteger as meninas. Ela proteger de quê? Proteger do mundo. A gente tem uma filha mulher, tem outra já nascendo, a Letícia já tava pequenininha, 1 ano e outra. E tem que proteger as meninas, são meninas. Esse mundo tá mais esculhambado do que não sei o quê. Aí eu disse assim, vamos lá. Lembra da propaganda da Ortobon? Eu brincando com ela. Qual? Aquela que 1/3 da vida você passa sobre ele? Pois eu vou dizer que, na verdade, é isso aí mesmo. A vida são divididas em 3/3. 1/3 a gente está dormindo. 1/3 a gente está em casa. Principalmente uma criança, né? Eu estava falando das meninas. 1/3 elas estão em casa. 1/3 elas estão na escola. O terço que elas estão dormindo e o terço que elas estão em casa só depende da gente. Agora, o terço da escola, meu irmão, só Deus sabe o que diabo é que estão fazendo com essas meninas no colégio. Então, na minha visão, é o seguinte, só tem 3 jeitos de a gente resolver esse problema aqui, desse terço. Primeiro, a gente fazer homeschooling e não ser pego e ser preso. A gente botar numa escola militar, que não tem a religião como um mantra, mas tem a ordem e a hierarquia, que pra mim já era alguma coisa. Ou uma escola católica. Mas não podia ser uma escola católica de fachada. Isso. Que eu não vou nem citar aqui os nomes, né? A católica mesmo. E aí tava esse dilema. Que escola seria essa? E aí foi logo depois, conhecemos a Rebeca. Rebeca mostrou o Arautos e mostrou na época o São João da Cruz. Que foi quando a gente fez assim, é que eu digo, eu tava na escola montessoriana, eu dizia, rapaz, eu tava dentro do inferno, agora eu vim pro céu, agora é só a gente refinar em qual canto do céu a gente quer ficar. Então, quando a gente fez quando teve esse direcionamento, aí, meu irmão, aí Clarissa fazendo a catequese dela com a dona Tânia e o seu Daniel, que são lá de dentro do Arautos. Aí, meu irmão, aí foi uma avalanche. Que aí ela fez a primeira... Batizou. Todos os sacramentos. Primeira comunhão e crisma. Da iniciação cristã. Aí, logo depois disso, batizamos as meninas. Aí, depois disso, eu fui fiz minha formação, fiz questão de assistir todas as aulas da crisma. Aí me crismei porque, como eu tinha me rebelado, eu não tinha me crismado ainda. Me crismei. E depois ainda casei papai e mamãe, mesmo sendo TL, casei na igreja católica. Olha aí. Então, assim, foi uma avalanche de graça. E uma coisa eu garanto, o meu casamento hoje, ele é completamente diferente do que era há 2 anos atrás. Que show, cara. Assim, melhorou, assim, não tem como você não tem como explicar com palavras, né? Sim. Você tem que viver essa avalanche de graça para você entender. Então foi mais ou menos isso. A história, assim, eu resumi algumas coisas, mas foi literalmente um vulcão em erupção, entendeu? Massa. E aí, como eu falei no início, hoje eu tenho um padre como amigo pessoal. Show. Padre Paulo hoje é meu melhor amigo, assim, às vezes ele tá ali meio aperreado e às vezes eu tô com uma angustiazinha, eu ligo pra ele, não, vem pra cá. Rapaz, a gente vai pra lá, eu aproveito pra me confessar, aí a confissão sempre vira um bate-papo meu e dele, eu passo quase 1 hora de joelho, que quando eu me levanto, quase que eu não ando, mas o tempo ali, passa que eu nem lembro, entendeu? E é isso, foi desse jeito a nossa conversão. Diretor, nós temos o Padre Paulo aí na linha? Padre Paulo? Alô, Padre Paulo? Salve Maria! Salve Maria! Um abraço, Padre Paulo, amigo aqui do Atos. A gente gosta muito dele. Eu me lembro que vocês fizeram o podcast com ele, foi lá, né? Foi lá sobre o presépio, né? Dois já. Ele veio uma vez aqui, outra vez a gente foi lá visitar Maria, o Padre Paulo é uma pessoa fantástica, assim. Cara, eu digo que boa parte da minha volta à igreja, eu diria que 99,9% foi exclusivamente culpa do Padre Paulo. Porque quando eu conheci o padre, aí eu conheci a igreja católica que eu queria ter conhecido com 10 anos. Maravilha isso, né, cara? Né? Se eu tivesse conhecido a igreja que me apresentaram agora lá atrás, 33 anos, há 33 anos, eu provavelmente talvez teria sido. Teria, né? Talvez.
Ia mudar muita coisa? Rapaz, ia, porque eu ia ter muito menos pecado e teria muito menos a que confessar. Mas eu acho que tudo vem por algum motivo, né? E a outra coisa, a resiliência de eu não ter batido de frente com a Clarissa na época que ela era espírita, meio que tipo assim, como eu era totalmente aquém, eu sabia que tinha várias coisas erradas. Só que até então eu não conhecia a verdadeira, digamos assim, entre aspas, igreja católica. Então, na hora que apresentaram a ela e que ela me apresentou isso que eu não tinha, aí, meu irmão, aí foi literalmente assim, agora eu entrei na porta do céu e não quero mais sair. Foi e isso. agora estão grávidos da Catarina. Catarina, que maravilha. A Sarinha é de 2017, Letícia é garota pandemia. Garota pandemia. Letícia é 2020. E agora a Catarina vai vir agora para data provável do parto, dia 25 de julho. 3 meninas. Maravilha. E Catarina já foi engraçado. Catarina já foi baseado na igreja católica. As meninas, como estudam em colégio, né? Estudavam no São Bernardo, aí mudaram agora no São João, agora estão no São Bernardo. E aí a Letícia e a Sarinha, elas gostam muito da história de Santa Catarina de Laborré. Então, Catarina veio daí, entendeu? Olha aí. E a Sara e a Letícia, quem batizou foi a avó da Clarissa, que era espírita, mas que tinha, assim, uns pressentimentos que a gente às vezes fica na dúvida do que era, mas enfim. Ela cravou as 2 gravidezes com o sexo e deu os nomes, e a gente manteve. Sara e Letícia foi da avó da Clarissa, que é falecida. Legal. Muito bom, rapaz. Muito bom ter chamado de vocês. Cara, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, que tá bom demais, mas em virtude do tempo, vamos ter que fazer um outro, né, cara? Falei que eu falava muito. Não, mas é bom assim, cara. A gente tem que... Não, meus áudios de WhatsApp são muito longos, porque eu gosto de conversar. Eu disse assim, mas que diabo é que tu conversa tanto? Meu patrão... Eu era filho único, como não tinha com quem conversar, não. Eu converso agora. Tem que tirar o atraso, né? Voltando aqui para as finanças, Paulo. Se tu pudesse assim, sintetizar, dar passo a passo. Um passo a passo, pronto, bem didático, assim, pra galera, só dar um gostinho aí pro pessoal, pra eles comprarem teu livro, aprofundar mais. Qual seria? O que é que uma pessoa que tá aí... Querendo começar nesse mundo... tá desorganizado financeiramente, quer começar a investir, Pronto, o que eu sempre digo é o seguinte, o básico bem feito, ele sempre funciona. Então, se você quer começar a investir, se você quer começar a construir sua renda passiva, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que definir é exatamente, às vezes as pessoas nem sabem o que diabo é uma renda passiva e uma renda ativa. A renda ativa é todo e qualquer dinheiro que você gasta uma energia para obtê-lo, que basicamente é o quê? É nossa profissão, nosso trabalho. Você é comunicador, empresário, médico, enfim. A sua renda ativa vem do seu trabalho. A sua renda ativa, normalmente, ela vai ser sempre maior do que a sua renda passiva. A renda passiva, por sua vez, é todo e qualquer dinheiro que vai vir para sua mão sem necessariamente você gastar energia para tê-lo. Você não precisa estar presente. Presente. Lá, né? É exatamente o dinheiro que pode vir no investimento, seja imobiliário, seja no mercado acionário, seja no mercado de renda fixa, seja no mercado de debêntures, enfim, do que quer que seja do mercado financeiro. E aí, para você começar a investir, a primeira coisa que eu sempre oriento, primeira coisa de tudo, não tenha dívidas. Não existe você investir endividado. Então a primeira coisa é sanear. Primeira coisa, sanear todas as dívidas. Não ter dívidas. Segunda coisa, começar a criar o hábito de ter o seu autopagamento e a sua capacidade de poupança. O autopagamento é aquela brincadeirinha do começo. Se você ganha 5 mil, tire 30% para você, por exemplo, que é seu autopagamento, e trabalhe com o restante. O autopagamento vira automaticamente a sua capacidade de poupança. Agora, só voltando um pouquinho. Quando você fala dívida, é aquilo que você já não tem mais condições de pagar? Ou, por exemplo, um financiamento da casa própria? Não. O financiamento é o que eu sempre disse. Existem dívidas que são boas desde que você tenha capacidade de pagá-las. Tá dentro ali, tá pagando, se você tá honrando se você todo já mês. fez seus financiamentos e consegue pelo menos honrar, já é alguma coisa. Mas o que eu quero falar de dívidas é o seguinte, é um cara que fica no vermelho todo mês. Ele ganha 10 e gasta 15. Ele ganha 8 e gasta 12. Então, se a balança está todo tempo negativa, não tem como ele investir. Como é que ele vai investir se nem sobra? Agora, se o cara ganha 10 e gasta 8, já com os financiamentos dele, está sobrando 2. O que ele precisa fazer não é inventar uma conta para esses 2. O que ele precisa fazer é criar essa bolinha de neve para você construir sua capacidade de poupança. Porque quando você constrói sua capacidade de poupança, eu sempre abro duas chaves. Na chave da esquerda, eu vou fazer a minha carteira de investimentos propriamente dita,
que aí vai depender do seu perfil de investidor, se você é um cara conservador, moderado ou agressivo. E dependendo dos ativos que você queira ter em cima desse perfil. Obviamente, se você é um cara conservador, você não vai ter tantas ações, mas é bom que tenha pelo menos um pouquinho e assim por diante. E você tem que montar a sua reserva de emergência. Reserva de emergência, as pessoas sempre, reserva de emergência é uma besteira. É não. Porque na hora que ele falou, quando sobra o dinheiro, o menino adoece. Pronto. A reserva de emergência é para isso. É para que ele tenha um dinheiro para as emergências, que ele não precise vir dentro da carteira de investimentos dele e tirar e prejudicar a rentabilidade daquela carteira. Então, saneou as dívidas, começou a sobrar dinheiro, sobrou dinheiro, você forma sua capacidade de poupança. Com a capacidade de poupança formada, que é o que sobra, você monta a carteira de investimentos de acordo com o seu perfil e monta a sua reserva de emergência. De preferência, monta a primeira reserva. Montou a reserva, você vem e monta a carteira. E do outro lado da chave, você tem que ter sempre em mente o seu gerenciamento de risco. E aí no seu gerenciamento de risco, que é exatamente as proteções, principalmente quando você é liberal 100%. Porque, por exemplo, em 2011, quando eu entrei debaixo do ônibus, se eu tivesse hoje casado com 2 meninas, não sei o quê, sem um concurso, eu estaria lascado. Entendeu? Então você tem que ter em mente as suas proteções. No livro, bem no comecinho, você vai ver aí a pirâmide do planejamento financeiro. A pirâmide do planejamento financeiro são basicamente 4 pilares, 4 andares da pirâmide. Na base, eu chamo que é o conhecimento. Que conhecimento? Você precisa sempre se especializar, independente da sua área, se especializa o máximo que você pode. Porque ao se especializar cada vez mais, você vai cada vez resolver problemas da sociedade mais complexos, menos pessoas resolvem, então sua renda ativa é alta, muito alta. Se a sua renda ativa é alta, só depende de você ter uma renda, ter um gasto baixo para que você tenha uma alta capacidade de poupança. Então, faça o que você puder, mas se especialize. Principalmente no médico, eu sempre digo, esqueça o plantão, vá para a residência. Na segunda base da pirâmide, que muita gente negligencia, está exatamente onde? A proteção. Você deve se proteger nesse momento. Por quê? Porque, vamos lá no meu exemplo novamente. Eu tô lá, estava guardando meu dinheiro e tudo mais, aí eu sofri um acidente. A minha lesão era para 6 meses de afastamento. Se eu não tivesse minha reserva de emergência, eu não tivesse nada, de onde é que vinha esse dinheiro? Ia todo da minha carteira. Então não adianta nada você ter tudo organizado, ter um planejamento se você não está protegido. Você tem que proteger a você próprio para exatamente você não precisar mexer nos seus ativos de maneira indiscriminada. Por exemplo, às vezes o cara não tem bens soltos, não tem liquidez. Tudo que ele tem está em imóveis. Aí o cara sofre tipo um acidente desse, aí vai no mercado que a gente chama de quê? De galinha morta. O apartamento, às vezes, o imóvel do cara, sei lá, vale 1 milhão. Não tem que vender logo, tem que vender logo. Aí queima por 700, entendeu? Então você tem que estar protegido. Depois que você se especializou, se protegeu, aí sim você investe. E aí depois tem o quê? O que todo mundo quer, que é o usufruto. Aí em cima daquela renda passiva que você vai estar construindo, você vai conseguir viver dela. Né? E aí na minha aula, no livro também tem até o gráfico. Quando a gente começa, a nossa renda ativa e a renda passiva tá os dois no zero. Você vai trabalhando, a sua renda ativa ela vai subindo quase que mais exponencial. Ela vai subindo bem, você vai começando a ter trabalho e tal. E a renda passiva vem devagarzinho. Vai chegar um momento que, para todos nós, a nossa atividade laboral ela vai diminuir. Não tem jeito, a idade vai chegar para todos. Então vai chegar uma hora que a renda ativa ela vai estacionar e ela vai começar o quê? A cair. Se você fez tudo direitinho, quem é que vai começar a subir? Passivo. A sua renda passiva, que é o que eu chamo, é o pote de ouro. Então, na hora que você começa a juntar seu pote de ouro e você protege o seu pote de ouro, quando você precisar, a sua aposentadoria vai vir do seu pote de ouro e não do INSS. Entendeu? Porque eu não gosto também de concurso. Por quê? Porque o concurso, qual é a grande segurança teórica do concurso público? A aposentadoria. Sim. Só que a aposentadoria, basicamente, da maioria dos concursos, vem da onde? Do INSS. E o INSS, vocês veem praticamente a cada 3, 4 anos a gente tem o quê? As reformas. Sim, tá cada vez da mais. Previdência. A nossa pirâmide, a pirâmide brasileira, ela tá cada vez mais já se invertendo. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem mais o quê? Não é nem isso. Hoje a galera quer ser o quê? Pai de menino ou pai de pet? O cara quer ser pai de pet, porra, entendeu?
Aí a família diminui, a natalidade diminui, a base da pirâmide afina. Quem é que sustenta o INSS? Exatamente. A base. Entendeu onde é que a gente conta está não fecha. chegando? Conta É não fecha. isso. Então, eu, em sã consciência, jamais teria estômago para terceirizar a parte mais sensível da vida, que é a velhice, ao INSS. Então é por isso que eu sou meio contra o concurso. Entendi. Cara, a reserva de emergência, quanto seria? A reserva de emergência é o seguinte, o que a gente preconiza, né, no mercado. Isso é bem batido. Se você tem um concurso público que você vai ter, né, até que se prova o contrário, você vai ter ali um dinheiro quando você acidentar-se, etc. A gente aconselha 6 meses do seu custo fixo. Por exemplo, você precisa para viver, pagar suas contas, seu financiamento, seu plano de saúde, você gasta ali, sei lá, 10 mil reais. Então você precisa de reserva de emergência. O concursado, o profissional concursado, a gente orienta pelo menos 6 meses de reserva de emergência do custo fixo. Então seria 60 mil. Tá. Para o não concursado, a gente orienta pelo menos 12 meses. Exatamente. Entendeu? Por conta dessa falta de estabilidade. De estabilidade, porque o liberal, ele ganha o que ele produz. Exato. Então, se ele tem um acidente e não tem as proteções, que é o que acontece, porque se o cara tem, por exemplo, um DIT, o DIT é um seguro que é diária por invalidez temporária. Inclusive, eu tenho o meu DIT. O DIT é basicamente o seguinte, por exemplo, no acidente de carro, entrei lá debaixo do ônibus, o colega, capaz, quebrou o quadril e tal, 6 meses afastado. Só que eu não sou concursado. De onde é que vai vir meu dinheiro? Do meu DIT. O DIT é você contrata um seguro que ele vai lhe pagar por dias de afastamento. Normalmente existe uma carência que fica em torno de 10 dias. Entendeu? Então, nesses 10 primeiros dias, é como se fosse o atestado quando você não vai para o INSS. 10 dias você não recebe nenhum centavo. A partir do 11º dia até 1 ano, e independendo do produto, até 1 ano e meio, você fica recebendo aquela diária que você contratou. É tipo uma média. Ele faz uma média, o valor diário... contrato. Exato, um contrato. Contrato. Hoje o valor máximo de mercado de um DIT hoje fica em torno de aproximadamente 35 mil reais. Entendi. Então é como se você tivesse um salário de 35 mil que você pode receber de 12 a 18 meses. Vai depender do atestado médico do seu afastamento. Entendi. Então, um DIT, logicamente eu tenho. Entendeu? E aí pronto. Então, isso é o pacote, né, o combo das proteções que você tem que fazer também vindo da sua capacidade de poupança, que aqui no livro está tudo explicado. Entendeu? Então, resumindo é isso. Pague suas dívidas, comece a gerar seu autopagamento. Com esse autopagamento, você vai ter sua capacidade de poupança, aí você monta sua reserva de emergência e sua carteira de investimentos para começar a juntar a sua renda passiva e, do outro lado, se proteja. É isso. E aí, não precisa nem dizer que no início vai ter que doer. cortar na carne, vai doer, né? Vai ser chato. No começo né? sempre é ruim. Aí eu sempre brinco, quando eu vou falar sobre a capacidade de poupança, eu sempre boto, é tudo que você ganha, menos tudo quanto você gasta. E aí sempre tem a pergunta, mas eu ganho X, eu não consigo aumentar, porque o meu concurso é exclusividade. Aí o meu patrão, se você não tem como aumentar aqui, para você ferrou. Que é o lance do teto. Aí você vai ter que cortar. Aí aquele cara que começa a cortar o café, começa a cortar o expresso, o croissant com Nutella, aí ele começa a achar isso aqui o quê? É igual a dieta. É ruim pra caralho, meu irmão. Aí o cara vai fazer isso? Não faz. Quando você é um profissional liberal, que você pode criar formas de ganhar mais dinheiro, você tem 2 opções. A mesma do cara que aqui tá parado, dessa parte aqui da fórmula, ou você pode se virar e procurar outras coisas, que é o que eu geralmente faço. Hoje eu sou médico, tenho minha especialização eu sou anestesista, minha renda ativa principal é como anestesista, mas eu tenho uma gestão da Convive, da Clarissa, eu ajudo na gestão, que me gera, obviamente, dividendos para fazer isso. Aí eu sou sócio hoje da Aplix, que já me gera outros dividendos. Eu sou sócio da TS Health, que é uma empresa também de saúde, que faz a parte de reabilitação esportiva, onde eu sou anestesista do time da dor desse negócio. E assim por diante. Aí você faz um livro que não dá dinheiro, mas aí você vai. Sim. Você não pode ficar, o quê? Parado. Porque se você parar, meu filho, é igual aquela velha história. É igual você tá com fome. Saco vazio não fica Mas de pé. tem um Bolsa Família, né, mano? Pronto. E aí, quando você tá dentro da nossa mentalidade assistencialista, é como um dia desse, outro meme que eu adoro, é um caminhoneiro, aparece um cara de rua com a placa, tô com fome. Aí o caminhoneiro, isso no Mato Grosso, no agrozão. Aí o caminhoneiro, ei, macho, sobe aí na bulé, eu vou pagar 150 a diária pra tu trabalhar comigo. Todo dia eu te dou 150 conto, vai dar 4.500 no mês.
Qual é a resposta do mendigo? É muito pouco. Porra, macho, o que é que ele tá me dizendo com aquilo? Que ali no sinal, ele já deve ter um Bolsa Família e no sinal ele deve tirar mais de 150 conto, bicho. Entendeu? Então, esse é o retrato do Brasil. Como é que a gente resolve isso? Só Deus. Essa é a verdade. É isso. Meus amigos, Paulo Porto, Dr. Paulo Porto, sem plantões, faça o dinheiro trabalhar por você. Necessário, viu? Necessário. Galera, sigam aí, @Doutor Investimentos, né? Sim. @Doutor Investimentos. Um nome bem... Colou bem, Clarissa, viu? Doutor, foi ela que inventou, foi? Eu não tinha Instagram, né? Eu tinha aversão às redes sociais, né? Aí, como ela sabia que eu gostava de falar sobre investimentos, já tinha pego muito cliente lá pra polícia. Eu era cliente, depois foi que eu virei sócio. Ela, faça pelo menos um negócio pra você, porque a Clarissa sempre acreditou no online, né? Ela gosta. Não, e ela tem um jeito, ela tem uma desenvoltura, né? Demais. Ela, faz aí, vai que dá certo. Aí, tá bom. Aí, tanto é que eu não apareço como ela, né? Eu não tenho essa desenvoltura. É quase um dom aqui. Mas ele vai passar a gravar aqui com a gente, aí vai parecer mais. Vai melhorar, né? Pessoal, tá aí, ó. Livraço, né? E sigam aí o @Doutor Investimentos. Paulo, muito obrigado, viu? Prazer foi meu. Sempre é bom estar aqui participando desses eventos, assim, podcast é algo que eu gosto, né? Vocês já perceberam. Às vezes o pessoal me expulsa porque acaba o tempo. O diretor tá sinalizando ali. Mas, cara, enfim, mas foi bom demais, viu? Prazer sempre participar. Bom demais. Muito obrigado. Sempre. Com certeza. De bola. Pedrão, aí só resta a galera deixar o like, né? Porque deixar o like, merece compartilhar demais. com aquele seu amigo que tá lhe levando o Pix. Você compartilha pra ele, ó, que ele tem que acabar com as dívidas. E graças ao Nicolas, ele não vai precisar se preocupar muito com esse Pix, né? Verdade. E é isso, se inscreve no canal aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu, gente.